Boa noite a todos. Boa noite. E que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores e amigos espirituais aqui, também do Educandário Espírita Simão Pedro. Nós estamos hoje mais uma vez apresentando a USE, União das Sociedades Espíritas, que nesse mês de janeiro tem o tema Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá nós temos 2 capítulos de Mateus, né? Fala bem-aventurados os brandos, porque herdarão, ou porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. E nesse capítulo, mais um pouco adiante, acho que no capítulo 19, ou versículo 19, ele fala assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, em verdade vos digo, aquele que disser para seu irmão, raca, também será passível de ser julgado, né? De cair em julgamento. Ou seja, raca era uma palavra descortês para com os irmãos, né? Então, ou seja, só o fato de dizer uma palavra assim que vai deixar a pessoa de certa forma ofendida, já era motivo, né, de Jesus dizer que a pessoa também poderia ser julgada. Ou seja, significa que Jesus faz da benevolência, da mansuetude, da brandura, uma lei obrigatória também. Então, nesse capítulo nós temos as instruções dos Espíritos falando-nos da paciência que nós devemos cultivar, falando da cólera que nós devemos evitar, e fala também da obediência e da resignação, que são 2 forças ativas que nos ajudam a carregar o fardo das nossas provas, que muitas vezes a revolta insensata faz com que a gente deixe cair pelo caminho. E quando a gente vai falar então de paz, de paciência, eu me recordo que um autor, Ken O'Donnell, ele tem um livro onde ele fala assim, que a paz que você tem é sua. E essa paz, ela não significa nada que venha do exterior, ela tem que vir de dentro. Ou seja, é uma condição nossa, né? Do nosso íntimo. E aí eu me recordo de uma historinha do irmão X, que ele narra, o título é Em Torno da Paz. Ele conta que estava um dia bonito e a Anacleto deixou um despertador assim para acordá-lo, né, para ir trabalhar. Quando ele acorda assim, ele olha na cabeceira da cama, está o texto de Jesus, né, a Bíblia aberta assim, onde Jesus diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a paz do mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí ele leu aquilo e falou assim: graças a Deus, Deus está, né, cobrindo, né, todas as pessoas com muita paz, com muita harmonia. Então hoje eu não terei problemas nenhum, nem no meu trabalho, nem com as pessoas que eu tenho que encontrar. Hoje será um dia de paz entre todas as criaturas. Aí ele foi tomar um banho rápido, né, para ir ao trabalho. Toma o banho e ainda está naquele pensamento elevado. Mas de repente, quando ele termina de tomar e vai pegar a calça, a roupa que ele ia para a repartição, ele olha, ela está com corte. Aí subitamente ele se transforma e ele dá um grito. E daí a mulher vem, né, correndo, preocupada, se tivesse acontecido alguma coisa, e ela traz uma menininha no colo. E aí quando ela chega perto e fala assim: o que aconteceu? Ele fala assim: olha só a roupa que eu ia para a repartição. Aí a mulher fala assim: ah, que pena, né? Que ela tinha um corte. Os meninos estão à solta e eu tão preocupada com a pneumonia da Soninha não pude contê-los. Aí a Anacleto, já transtornada, fala assim: o quê? Que pena? É só isso que você tem para me dizer? Fique sabendo que essa roupa me custou os olhos da cara. A mulher, sem reclamar, pacientemente vai até o armário, guarda-roupa, ela pega uma outra calça, traz para ele. Aí ele se troca e aí vai tomar o café. Quando ele chega na mesa, ele olha, cadê o leite? Não tinha leite. Aí ele já fica enfesado e a mulher fala assim: eu não pude enfrentar a fila do leite, eu tinha que resguardar a pequenina.
Aí ele nem pensa nisso, né? Ele já fica assim com aquela condição assim de impaciência, de irritabilidade. E aí ele sai. Quando ele está saindo na porta assim, vem o sogro, que mora nos fundos. O sogro chega e fala assim: pô, Anacleto, ainda bem que eu te encontrei. A situação está tão difícil, a vida está tão dura que eu gostaria de saber se você pode emprestar tanto. Fala lá a quantia. A pessoa: o quê? O senhor está louco? Se eu tivesse essa quantia, eu não estaria agora saindo para enfrentar a onça da vida, né? Aí ele sai assim quase sem se despedir do sogro. E quando ele vai saindo, o ônibus passa buzinando. Ele fala: olha lá, ainda perdi o ônibus, que maldição. Aí ele, pesado, né? Já assim, transtornado, chega no ponto. Dali a pouco vem o ônibus. Aí ele consegue entrar e até se sentar. Aí ele começa a refletir. Ele fala: meu Deus, eu que queria paz no mundo, né? Entre toda a humanidade, não consegui enfrentar sem guerra uma roupa rasgada. Eu que queria paz entre todas as criaturas, não consegui ficar satisfeito diante de uma refeição incompleta. Eu que queria paz entre todos, não consegui atender com gentileza um parente em dificuldades. E eu, que estava naquele clima tão elevado, né, de pensamento, de repente caí, subitamente, instantaneamente, para aquela condição em que você fala gíria, né? Em que você fala palavrões e tudo mais. Aí ele pensou: bem, entre ele e a humanidade estava a família, exigindo então que essa paz, essa paciência, devia estar nele primeiro, né? Então é uma historinha assim, para a gente refletir, porque a gente também acaba caindo nessa situação, porque a gente se deixa influenciar pelo clima que está no ar. Se o clima é de violência, a gente também se torna violento. Se o clima é de falsidade, a gente começa a desconfiar de tudo e de todos. Então essas historinhas assim, elas servem para a gente refletir. E é por isso que André Luiz ele diz assim, que bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os seus entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem causar problema ou irritação a quem quer que seja. E ele vai fazendo várias colocações. Por isso é importante e oportuna a observação que o Eduardo fez do Evangelho do Lar. A gente tem que fazer essa implantação do Evangelho do Lar para que a gente consiga manter esse clima de harmonia, de paz dentro dos nossos lares. O próprio Chico, né, ele deu exemplos quando ele fala da paz. Conta-se que ele, como ainda participava muito da Igreja Católica, muitos diziam para ele: Chico, agora você está mexendo com essas coisas aí de espiritismo, você vai para o inferno desse jeito. E ele ficava aborrecido, ele queria até revidar, falar alguma coisa, mas a sua mãe sempre lhe dava o conselho: Chico, deixa as pessoas falarem, cada um fala do que sabe, do que quer. Quando você estiver a ponto de revidar, utilize-se da água da paz. Aí ele foi procurar a tal da água da paz em todos os lugares, lá não achava. Aí a sua mãe retornou e falou: não, Chico, a água da paz é a água que tem aí no pote, né? Se você estiver a ponto de estourar, de revidar, tome um gole, mas não engula. E deixe passar aquele impulso negativo, né? Aí ele percebeu a lição que ele estava recebendo, né? Foi no momento, então, quando ele recebeu pela primeira vez lá o Casimiro, né, que ele trouxe o seguinte verso: meu amigo, se desejas paz crescente, guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Quer dizer, aí ele começou a ter mais prudência no pensar, no falar e no agir. Outra vez ele saiu da reunião mediúnica muito tarde, atendeu muita gente. E quando chegou em casa já era tarde, né? Foi dormir e perdeu a hora para ir trabalhar. Perdeu a charrete que o levava para a fazenda onde ele trabalhava. E aí ele saiu correndo, apressado, né? Rapidamente. Aí quando ele vai passando na frente da casa de Dona Alice, ela estava no portão assim. Aí ela olha para ele: puxa, Chico, você está atrasado, eu estou te esperando. Aí ele fala assim: Dona Alice, agora eu não posso agora que eu estou atrasado. E vai correndo. Aí a irmã fala assim: para, Chico, calma, uns minutos não vai fazer diferença alguma.
vamos atender Dona Alice, ver o que ela precisa. Aí ele retorna, quando ele vira, aí ele diz: ah, Chico, eu sabia que você ia me atender, o seu coração é muito grande. Aí ela queria saber, para que ele desse explicações sobre uma receita homeopática que ele havia recebido através de Chico, né, do Dr. Bezerra. Aí ele dá as informações para ela, aí ela muito contente, agradecida, ela fala assim: muito obrigado, Chico, Deus lhe pague, vá com Deus. Aí ele foi sair correndo de novo. Emmanuel disse: pai, Chico. Ele falou: mas Emmanuel, de novo. Disse: olhe para trás e veja que está saindo dos lábios de Dona Alice, está vindo na sua direção. Ele para e começa a olhar assim, ele vê um fluido meio esbranquiçado, meio transparente, que estava vindo e chegava até ele assim, e o envolvia com uma sensação de muito bem-estar. Aí ele fala assim: puxa. Aí ele fala assim: então, Chico, isso aí é o que acontece quando nós temos a nossa a paciência, né? A calma, a mansuetude, e tratamos todos os nossos irmãos com gentileza. Agora imagine se ela tivesse ficado aborrecida com você e tivesse falado: ah, então vai com o diabo. Imagina que estaria vindo na sua direção. Coisa muito diferente. Verdade. Aí ele vai com mais calma, né? Ele percebe. Então a gente vai perceber que essa lição é muito oportuna nos dias de hoje, né? Apesar de termos passado aí pelo Natal, né? Que é o encontro da harmonia, o dia da fraternidade universal, começo do ano, né? Em que nós fizemos a nossa projeção para esse ano novo, que tudo será diferente, que nós estaremos melhores. No entanto, começa o ano e a gente vê que as turbulências continuam, né? Os pontos de violência, de revolta, né? De guerra, inclusive, continuam. Tivemos lá o atentado na França, né? E tinha um cunho religioso, ou seja, as pessoas então elas não conseguem fazer aquilo que Jesus pede de nós. Ele falou: eu sou manso e humilde de coração. Ele falou assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, né, e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. E no entanto a gente não consegue, né? Os nossos impulsos ainda se dirigem, são negativos ainda, né? A gente acaba de uma forma para outra, a gente começa a perceber que a gente, é aquela historinha lá que eu citei de Francisco Cândido Xavier, né? É só pisar no nosso carro, pronto, sai aí no trânsito maluco, a gente já percebe que começamos a agir de forma equivocada. Então essa lição pede-nos que nós sejamos brandos e pacíficos. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra, já nos mostra uma condição de futuro, né? Porque a gente sabe que estamos numa fase de transição, onde que passaremos do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. E para isso nós devemos então ter em nós essa condição de brandura, de paz, né? Para que nós estejamos aptos a fazer por merecer, possuir essa terra. Mas aí então a gente começa a analisar e a gente percebe que na realidade essa colocação de Jesus, ela serve para que nós tenhamos paz com a gente mesmo, né? A paz consigo mesmo, como indivíduo, a paz com os outros, ou seja, na sociedade, e a paz com a natureza. Por quê? Porque a gente fala de todos os problemas que surgem, né, do nosso dia a dia, mas a gente muitas vezes se esquece, né, de que nós estamos ligados à natureza também, né? Tudo está ligado a tudo, e a gente percebe que a gente tem que expandir um pouco mais esse conceito e a gente perceber que nós temos que fazer a nossa parte para realmente fazermos a diferença, né? E fazermos por merecer esse mundo novo, esse mundo de regeneração que virá. Então, bem-aventurados os brandos e bem-aventurados os pacíficos.
A gente sabe que lá nesse capítulo mesmo, Jesus fala assim: hoje a terra ainda é dos violentos, para os quais sobra o supérfluo, em detrimento dos pacíficos, para os quais falta até o necessário. Mas dia virá em que haverá justiça, tanto na terra quanto no céu. Então a gente vai perceber que nós temos que realmente estar atuando, né, nessa sociedade, uns para com os outros, para que nós tenhamos a paz. E a paz, ela tem que ser realmente, aqui é o educandário espírita, né? Ele vai trazer a educação, a começar pela evangelização, por todos que participam aqui dos programas e tudo mais, né, de todos os estudos, para que a pessoa realmente consiga saber como se transformar, a transformação para a paz. No ano de 2000, a ONU, ela chamou a maioria, né, dos religiosos do mundo para ir até lá na ONU, em agosto, mais ou menos, 26 a 28 de agosto, e esteve lá uma equipe de espíritas também, estava Divaldo, estava Nestor Massotti, vários, e todos assinaram um compromisso com a paz global. E lá estava, né, tem uns textos todos falando sobre isso. E depois que terminou isso, né, passou um ano, no ano seguinte já tivemos aquele episódio lá das Torres Gêmeas, né? Foi no ano seguinte que ocorreu aquele atentado contra as Torres Gêmeas. E tem a Universidade da Paz, e o Pierre Vail, acho que é o nome dele, como presidente, ele lançou um livro chamado A Ciência de Viver Bem com a Paz, né? E ele fala assim que existe a roda da destruição e existe a roda da paz. A roda da destruição é tudo que há no mundo, mas que parece que não tem movimento, porque as pessoas não conseguem se conscientizar do que elas devem fazer para se melhorar e buscar esse clima de paz. E aí faz a colocação que nós dizemos, né? O indivíduo, a sociedade e a natureza. E aí tem todas as faces de atividade que nós temos, né? Começamos a ver no indivíduo, nós temos a mente, nós temos as emoções e nós temos o corpo. Já na natureza, nós temos a geosfera, que significa a matéria, né? Nós temos a biosfera, que significa a vida, e nós temos a noosfera, que significa as informações que chegarão até nós, né? Todos os estudos científicos que estão fazendo. E nós temos na sociedade a vida social e política, a cultura, o habitat, a economia. E nós sabemos que tudo isso traz aspectos destrutivos muitas vezes. É só a gente se lembrar, por exemplo, na matéria. A gente pode ver a poluição do ar, a poluição da terra, a poluição da água. E isso traz consequências. Como é que a gente vai ter paz, né, vendo tudo isso que ocorre à nossa volta, né? Os incêndios nas florestas, as mudanças climáticas, a camada de ozônio sendo destruída. Já na vida, ou seja, na biosfera, nós vemos a destruição do ecossistema, nós vemos os pesticidas, nós vemos os agrotóxicos. Tudo isso traz problemas para nós todos. E quanto a nós mesmos como indivíduos, nós podemos ver no corpo. No corpo nós nos deixamos levar pelo estresse, pelas tensões, chega a fome, as carências, as doenças, as respirações inadequadas que nós fazemos, né? E nas emoções? Nas emoções nós temos o apego, nós temos a possessividade, nós temos a raiva, o ódio, a indiferença, o ciúme, o medo, a depressão. Então, ele disse que nós temos que mudar isso. Para que nós possamos mudar isso, nós temos que usar a roda da paz. O que essa roda da paz vai fazer? Nós temos, como diz Ken O'Donnell, ele diz assim,
E as tensões é uma equação muito simples. Em cima está as pressões e embaixo está a resistência. Então nós temos que diminuir as tensões. Só que as pressões que chegam, muitas vezes a gente não consegue diminuir. Como eu disse, né, o medo, a guerra, a fome, a enfermidade e tudo mais. Mas nós podemos o quê? Aumentar a resistência. Como vamos aumentar a resistência? Fazendo um estudo, né, no educandário, fazendo assim a meditação, fazendo a concentração, fazendo o melhor para realmente nos melhorarmos. Então tudo isso vai fazer com que nós tenhamos o quê? Saúde no nosso corpo, tenhamos amor, alegria com as nossas emoções, e a nossa mente estará agindo com mais sabedoria diante de tudo isso, né? E diante dos outros, dessa vida social e política, nós teremos amor, sinergia e corporatividade. E é lógico, na cultura buscaremos a paz e valores éticos. Então essa colocação rápida, assim que fizemos, mostra-nos que nós temos realmente que fazer muita coisa, né? E o Espiritismo e a mensagem de Jesus pede então que tenhamos essa condição em nós, para que a gente consiga nos transformarmos, porque invariavelmente a gente vai se deixar levar, né, pelo clima que está no ar, como eu já disse. Esse autor, Ken O'Donnell, ele conta uma historinha interessante também. Ele disse que tinha uma pessoa que ela ganhou um prêmio, o Prêmio Mundial da Paz. É um argentino. Ele fazia os fantoches, né, os brinquedos, os bonecos, e ele levava mensagem às crianças, a todas as criaturas, e ele acabou ganhando o Prêmio Mundial da Paz. Ele foi lá receber, na Suécia, inclusive, em Estocolmo, ficou lá um tempo, fez lá uma palestra muito bonita. Aí quando ele retornou para casa, ele estava lá reunindo ele, a mulher e os 2 filhos. Aí ele estava algum tempo fora de casa, ele olhou e achou o cabelo do filho mais velho muito comprido. E a gente não gosta do cabelo comprido. Aí ele chega e fala assim: puxa filho, seu cabelo está muito grande, está muito feio, né? Você tem que cortar isso daí. Aí o menino responde para ele: tá bom assim, eu gosto. Aí ele não gostou da maneira que o filho falou com ele. Aí ele fala assim: olha como você fala com seu pai, mais respeito. Aí ele falou assim: se você não cortar esse cabelo, eu vou aí e vou cortar. Aí o filho falou assim: então vem, quero ver. Aí ficou uma confusão na casa, né? A mulher já tentou intervir, o filho mais novo também, ficou aquela gritaria. Aí tiveram que os vizinhos escutaram aquela gritaria e chamaram a polícia. Aí veio a polícia para apaziguar a casa do ganhador do Prêmio da Paz. Então as aparências enganam, né? Então a gente vai perceber que nós temos que nos transformar, que nós temos que nos renovar. E perceber então que nós temos que fazer o melhor que pudermos, né, para estarmos realmente nessa condição. Por isso, esse capítulo 9 pede-nos que nós sejamos mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. E eu me recordo até que José Carlos de Lucas, no seu livro O Médico Jesus, ele fala de um dos tópicos desse capítulo, que é a paciência. E ele fala assim que a paciência é um remédio. Só que nós só vamos perceber isso quando nós estivermos internados lá no hospital, né? Porque aí a gente vai ter que ser paciente, né? A medicina diz que quem está lá internado é paciente. Aí você tem que agir com paciência. Paciência com os enfermeiros, né? Paciência com os médicos, paciência com os medicamentos, porque não vai adiantar você se exasperar, se irritar e querer que as coisas venham, né? Mas a gente está sempre querendo que as coisas se transformem instantaneamente. A gente quer que o fruto amadureça de uma hora para outra, mas tudo tem seu tempo. Isso aí é da lei. E a gente tem então que aprender com a natureza. Por isso que eu achei interessante essa colocação que está lá pela Universidade da Paz, Unipaz, quando fala que nós temos que perceber também que a natureza está presente nessa roda da paz que queremos, né? Então nós temos essa condição para nós nos transformarmos, para nós nos renovarmos.
E o José Carlos Minuto até ele complementa assim: para que você vai agir com a pressa, né? Com aquela impaciência diante daquela enfermidade que você tem? Se você não tiver paciência, realmente não tiver a paciência como um remédio salutar para te ajudar naquele momento, essa sua pressa, ela vai te aproximar do quê? Com certeza da sepultura, né? Porque você vai estar acelerando todo esse processo. Então, quando eu falei que no indivíduo nós temos a mente, as emoções e o corpo, a gente sabe que o estresse, que as tensões, tudo isso traz problemas no nosso corpo físico. E as emoções também, nós temos que controlar as nossas emoções, e a nossa mente ela tem que estar realmente em condições para nós agirmos de forma a nos transformarmos, né? A nos melhorarmos, para que nós possamos buscar a paz, buscar a harmonia, buscar o respeito, em resumo, nos conscientizar. Então, por isso tem aquelas rodas da transformação. A autoconsciência do universo faz com que a gente perceba que nós temos que ter uma consciência social, que nós temos que ter uma ecologia social, que nós temos que ter assim uma consciência ambiental, que nós temos que ter uma consciência de nós mesmos, né? Buscar essa nossa conscientização para que a gente consiga realmente alcançar os benefícios. Só rapidamente passando, ele cita alguns benefícios que nós podemos ter quando nós conseguimos fazer no nosso dia a dia, diariamente, por exemplo, o relaxamento diário, né? Ou seja, consigamos meditar e consigamos realmente relaxar. Por exemplo, a gente passa o dia tranquilo, a gente estimula a criatividade, a gente auxilia a recuperação da saúde, a gente evita doenças ou mantém a boa saúde, né? A gente desperta para a paz, a gente evita a sonolência, né? Fazendo esse relaxamento pelo menos por 5 minutos. A gente à noite, antes de dormir, a gente faz esse relaxamento também para ter um sono tranquilo, uma noite tranquila, para que a gente tenha o quê? Acesso aos sonhos. Então a gente já se prepara para a meditação, a gente sai do estresse e das tensões e recupera o ânimo e a calma. E se a gente faz a meditação, então a gente vai treinar a atenção, a gente vai fortalecer o poder de concentração e de memória, a gente vai melhorar o nosso rendimento nas tarefas, a gente vai obter paz e equilíbrio interior, e a gente então vai conseguir resolver os problemas de forma serena, amorosa e sábia. A gente com certeza vai recuperar-se rápido de situações de tensão. Isso vai nos proporcionar ao nosso corpo repouso profundo, mantendo a mente alerta. Aumenta a nossa capacidade de relacionar-se com empatia, melhora a nossa saúde e ajuda-nos a sincronizar as ondas cerebrais. Isso são colocações que estão então no livro que eu citei, Ciência de Viver e Ciência da Paz, né? Da Universidade da Paz, e traz alguns esclarecimentos a mais para que nós realmente saibamos, né, como agir, como ter esse clima de paz em nós. Então, lembrar sempre de estudar esse capítulo 9, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados os filhos de Deus. E que nós possamos então estar em condições de agir, né, nos momentos em que nos defrontarmos com todos os problemas, as tensões que surgem. Por isso, eu acho que para encerrar a presente exposição, eu tenho que relembrar mais uma vez a mensagem de Maria Dolores,
que ela fala para nós que para enfrentarmos tudo isso, só Jesus. Jesus é o nosso recurso maior. Então ela diz assim para todos nós: que os problemas, as aflições, o desespero são fases transitórias da estrada afora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos da guerra, gerando a violência, o ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial, pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno, mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão amparando, espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do Evangelho de Jesus. Que possamos então lembrar dessa lição que é oportuna para todos nós nesse início de ano praticamente, e que possamos realmente nos fortalecer nessa paz, nessa conscientização da paz, nessa busca da paz para construir, né? A gente vê os movimentos da paz por aí. Divaldo mesmo ele traz um movimento pela paz em todas as cidades, até aqui em São Paulo e Amparo tivemos a paz pela paz, quando eles terminam cantando aquela melodia de Nando Cordel e todos se juntam. Mas não basta só a gente se vestir de branco, né? Soltar as pombinhas e tal. A gente tem que ter isso dentro de nós, né? Essa transformação é dentro de nós mesmos. Que a paz esteja então no meio de nós e que nós possamos nos fortalecer cada vez mais e seguirmos as mensagens de Jesus. Ele é o mensageiro do amor, o príncipe da paz, e nos traz todas as condições de nós seguirmos adiante com muita fé, com muita alegria e com bastante equilíbrio. Que assim seja. Graças a Deus.